No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema que eu vi, eu moro aqui na Holanda, mas eu vi na internet, tá falando lá sobre o Brasil e eu falei, eu preciso comentar sobre esse tema. O tema da redação do Enem 2023. Não vou fazer a correção gramatical porque eu não sou professora de português, não estou aqui para falar da parte técnica. Estou aqui para falar sobre o tema que foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Eu tinha que falar sobre esse tema porque umas semanas ou um mês atrás, mais ou menos, eu fiz um post no Instagram falando exatamente sobre isso. Estava lendo sobre o caso de uma americana que estava falando na internet. Ela tinha uma amiga, essa americana tinha uma amiga, a amiga morreu de uma doença, assim, do nada. E o marido, depois que a mulher morreu, contratou 4 funcionários para substituir a esposa. Aí foi aquela coisa de que, esse mesmo assunto, né? Porque que as mulheres são sobrecarregadas com os trabalhos domésticos, cuidado de filhos, cuidar da casa, cuidar do marido e tudo mais. E eu fiz o post falando exatamente sobre as causas, sobre de onde vem essa questão. Claro que no post não dá para escrever muito, mas eu resumi a ideia ali. Se você quiser, vá lá no meu Instagram e dê uma lida. Bom, eu aqui estou voltando depois de uma pausa de umas 2 semanas sem fazer vídeo. E foi por uma boa razão, um bom motivo. Eu estive na Suíça para participar de um treinamento sobre constelações familiares. Eu estive com a Zigline Schneider, foi ela que escreveu esse livro. Ela até autografou para mim. Foi muito bom, foi maravilhoso, foi em Berna. Cansativo por quê? Porque é em alemão. Eu estudei alemão, já morei na Alemanha, só que eu não entendo 100%. E quando você faz um trabalho desse numa língua estrangeira, você tem que prestar muita atenção para não desfocar, porque para pegar todas as palavras, além de pegar a ideia do que está sendo explicado, você precisava focar. E toda hora, e às vezes, é um trabalho consciente de manter o foco, né? Porque às vezes eu percebo que por alguns segundos a atenção desaparece e onde eu tô, volta pra cá. Foi muito bom, gostei, não tive tempo de visitar quase nada, visitei uma amiga em Lausanne, mas foi tudo muito curto, porque eu perdi muito tempo me deslocando de lado para lado com ônibus, com trem e tudo mais. Mas enfim, estou aqui de volta, aprendi bastante coisa, estou super contente com o final com o processo e vamos continuar aqui nos nossos trabalhos. Então, o tema eu já te falei, vamos falar sobre essa questão das mulheres que são, digamos que, como diz aqui o tema da redação, são invisíveis no trabalho de cuidado do Brasil. Eu lembro que, vou falar aqui uma curiosidade antes de começar. Eu já te falei no vídeo anterior que eu nunca fui para a escola, nem meus irmãos, nem eu. E então meus pais nos ensinaram assim, em casa, né, que é o homeschooling. E em 2003 a gente mudou para São Paulo e eu fui fazer o Enem. O resto das matérias assim foi mais ou menos na média, mas porque quando eu recebi o meu boletim, o resto das matérias foi assim, não lembro muito bem, mas eu lembro que a redação tava assim, média nacional e a minha nota tava bem acima da média nacional. E assim, apesar de eu não ter estudado na escola, mas eu gostava muito de ler, lia muito, não tinha essas distrações que a gente tem hoje de internet. Também ainda gosto de ler, mas eu percebo que meu foco é menor do que antes. Então, vamos aqui falar do assunto. Como eu falei, eu fiz um post sobre isso exatamente porque eu achei é um assunto recorrente, não existe, parece que não existe uma solução. Se fala e as coisas continuam do mesmo jeito. Eu não sei se tem muita mudança. Talvez uma pequena mudança que dizem que os homens estão ajudando mais as mulheres, mas isso não é uma coisa muito expressiva. Eu sei que na redação, né, talvez a ideia seja trazer mais atenção para esse foco. Eu acho incrível, porque será se eu fico pensando que só eu que estou vendo isso, né? Ou, sei lá, depois vocês vejam se concordam ou não concordam com essa ideia. E eu aqui vou dizer o que eu penso sobre isso. Não é a verdade absoluta, eu não sou especialista em tudo do mundo, mas o que eu percebo de relacionamento, o que eu sei, o que eu aprendi e o que eu entendo, que é a minha verdade até agora, é o que eu vou falar. É o seguinte, nenhuma mulher acorda de um dia para outro assim, em casa acorda e a casa tá filhos fazendo bagunça para todo lado, a casa toda virada de cabeça para baixo, o marido no sofá jogando videogame, que não ajuda em nada, que não faz nada. Isso não existe. O que acontece?
Esse problema veio de algum lugar. A gente não consegue tratar nenhuma questão. Isso em todos os pontos, em todas as questões que existem a se olhar. Isso são sintomas. Tem que ver a causa. Onde é que começou essa história? Porque ficar falando, blá, 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 ir pra internet, pras redes sociais e dizer, porque os homens têm que ajudar, porque os homens têm que ajudar. Isso não vai modificar, principalmente porque as mulheres, os homens que já estão assim, já estão acostumados. Eles muito dificilmente vai ter uma mudança, assim, brusca, de uma hora pra outra. Aí você pensa assim, né? Como é que começou? Quem é que cria os homens? Quem é que ensina esses meninos a que eles não precisem tomar conta de aprender a cuidar de casa? Quem é que, quando tem uma menina em casa e tem um menino, a menina sempre vai ser mais responsável por cuidar da casa, cuidar dos afazeres domésticos, e o menino é dispensado de fazer isso? Você sabe que uma vez, essa história aqui, pra mim foi muito marcante, uma coisa que me deixou revoltada. Eu tenho uma amiga que ela tava me contando a história da vida dela, que ela tava com a casa toda revirada, que tava toda suja, que ela não tinha, ela trabalhava feito uma maluca, ela fazia um monte de coisa, cuidava de vários detalhes da casa. O marido trabalhava, só que o marido trabalhava, voltava para casa e pronto, e jogava videogame. Tinha mais 2 filhos em casa. Se ela não chegasse em casa para cozinhar, ninguém tocava na comida. A casa estava toda suja, ninguém tocava numa limpeza, ninguém limpava o banheiro, ninguém limpava nada. Eu falei assim para ela, olha, por que então você não senta com eles? Se eles têm tempo, eles estão em casa. Fala assim, olha, vamos dividir as tarefas que tem para fazer? Você vai fazer isso, 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 e cada um divide um pouco e não fica tão pesado para você. Sabe o que ela me respondeu? Mas se eu tivesse uma filha, seria mais fácil, né? Ela poderia me ajudar. Então, coitada da menina, né? Se fosse uma filha, tava lá limpando o banheiro, lavando a roupa, passando a roupa, fazendo comida, enquanto os meninos e o marido estavam lá sem fazer nada. A sorte dessa menina que não nasceu nessa família é que ela não foi a responsável. Aí depois que dizem, porque as mulheres são ensinadas desde criança que elas têm que cuidar, desde menina que elas têm que ser cuidadosas. Mas quem ensina isso são as mulheres mesmo, são as mães. Você pode ver, quem é que quando a mãe tem o amor, aquela tensão pelo filho, ela tem mais pelo menino ou pela menina? Quem é tem o problema depois que cresce, que o filho é casado com a mãe, que a esposa não mal consegue ter acesso ao homem porque ele tá tão junto da mãe que o homem tá metade com a esposa e metade com a mãe, de tanto que adora a mãe. Quem é que dá todo esse privilégio para os filhos homens? Eu vou te dizer, eu viajei no mundo, morei em vários outros países e a cultura é a mesma. Por exemplo, a Índia tem aquela coisa de que a Índia, os homens oprimem as mulheres, que as mulheres são oprimidas, que não sei o quê. Tudo isso são feito pelas mulheres. Eu sei porque eu namorei indiano, eu convivi com várias pessoas, eu escutei as histórias, vi as coisas acontecendo. São as mulheres indianas que fazem a vida daquelas mulheres o inferno. Tem um filme que é Sex and the City, que antes era um programa de TV. Vocês assistem o filme 2, que elas estão supostamente em Dubai, mas não estão, porque o filme foi filmado no Marrocos. E eu assisti aquele filme porque eu queria ver se aquilo ali tinha a ver alguma realidade com Dubai, né? Porque depois que eu já tinha eu morei lá, então eu fui ver. Então no filme, o que acontece? Os homens vão atrás daquelas mulheres porque elas não estão usando as abaias, né? Aquelas roupas árabes, e querem ir atrás delas e bater nelas e tudo mais. E tem as mulheres locais que tentam salvá-las, escondê-las dos homens. Mas isso não é a verdade. A verdade é que é o contrário. As mulheres locais que ficam horrorizadas com as vestimentas das estrangeiras, ficam com ciúme, ficam com raiva. E os caras não estão nem aí, eles até gostam. Olhar para as estrangeiras que estão com roupas mais curtas e mais mostrando o corpo, para eles é até negócio, né? Mas são as mulheres locais que elas ficam com raiva, que vão atrás delas, que vão brigar, que vão fazer escândalo na rua, no shopping e fazer toda essa coisa. E aí, o que eu acho que deveria? Qual seria a solução? Se existe, né? Se existe uma solução, qual seria? As mulheres, as mães, perceberem como elas estão dando mais privilégio, como elas têm tendência a dar mais liberdade aos meninos do que às meninas. Isso é um fato. E depois tem outra coisa. Seja bem honesta. Você tem paciência quando o seu marido começa a limpar as coisas, fazer as coisas? Ou você quer que seja do seu jeito, que faça da sua maneira, que se não fizer do jeito que você quer, tá errado. Vocês lá no início, quando começou o relacionamento, quando era só love lá, tava tudo maravilhoso e lindo,
Você chegou a sentar com eles e falar com ele e chegar e dividir as tarefas e fazer os contratos assim, olha, quem vai fazer o quê? Quem vai trabalhar fora? Quem vai cuidar dos filhos? Quem vai fazer o quê? Isso foi feito? Ou você, por um acaso, tinha medo, teve medo de pôr a sua opinião, de pôr os seus limites? Porque se você falasse isso, o homem ia correr. Ele não ia querer a responsabilidade, ia fugir. Aí sim, mas ele ia fugir, claro. Mas se ele fugisse, olha, é melhor pra você, porque você não teria o quê? O problema que você tem agora. Tem que carregar um homem nas costas como se fosse um filho. Qual é a questão? Qual é a questão aí? Falta de autoconhecimento, falta de autossegurança, autoestima, para colocar o ponto onde você quer, que as suas barreiras, os seus limites. Outra coisa também é a questão dos filhos. Muitas vezes o homem, o marido, ele não está tão afim de ter filhos ou naquela época ou mais para frente. E a mulher insiste. E às vezes ela fala, mas ele também quer. Só que você chegou a falar, conversar realmente se ele realmente queria? Porque muitas vezes eu vejo vários casos, quando eu converso, eu pergunto para os homens, eles falam que na verdade eles não queriam tanto ter filhos, eles só tiveram porque foram colocados contra a parede que teriam que ter, mas depois eles não querem tomar aquela responsabilidade para eles, porque não era isso que eles queriam. Então uma outra coisa muito clara para se fazer é conversar claramente, saber realmente qual é a intenção da outra pessoa. Botar isso, sabe, muito claro, muito em cima das mesas, colocar os pingos nos is, para depois não chegar a esse ponto que o cara vai dizer, mas eu não queria ter filho, você agora que cuide, não é minha responsabilidade. Mesmo que ele não diga isso claramente, inconscientemente ele pensa assim. É muito comum das mulheres terem essa mania de querer controlar, essa mania de querer, de saber, de achar que sabe de tudo, de não ter paciência com o homem, não ter paciência para ensinar, porque se ele não aprendeu em casa, a mãe dele não ensinou, ele vai ter uma dificuldade de começar, né? Mas isso é uma coisa que teve que ser feita lá no início. Não adianta agora, depois que as coisas já estão todas acomodadas, todos eles já estão acostumados para tentar mudar. Pode ser possível, mas é muito mais difícil. E ficar só falando e brigando não vai funcionar. Você também deve conhecer, não sei se você já conhece, chamada essa síndrome da filha mais velha. Eu fui uma dessas pessoas que passou por isso. É a filha que geralmente tem uma responsabilidade, geralmente a mais velha, tem a responsabilidade de cuidar da casa, de cuidar dos irmãos, porque a mãe diz, põe lá a responsabilidade nessa filha. Mesmo que tenha um menino que seja o mais velho, ele nunca vai pegar essa responsabilidade para cuidar dos outros. É sempre colocado na mulher, na menina, pela mãe. A questão aqui, a raiz aqui é, primeiro, a própria mulher, a própria mãe, as próprias mulheres que criam essa questão de o homem ter todos os benefícios, de o homem ser, do menino, lá quando era criança, dele ser sempre colocado como escusado de fazer as tarefas domésticas. Porque a sociedade ensina. Mas quem é essa sociedade? Quem é essa pessoa, nome e sobrenome, que disse ao menino, olha, você não precisa tirar o prato da mesa, lavar a louça, porque deixa aí que eu faço isso pra você. Aí vai lá e fala pra menina, vai lavar a louça, vai cozinhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí depois, quando começa o namoro, é tudo lindo, maravilhoso, a mulher tá desesperada porque quer casar, não fala nada. E a coisa vai acumulando. Ou ela vai começar a falar depois, eu tô cansada, agora eu quero que você me ajude. Aí o cara vai fazer uma coisa, não é assim que faz, tá errado, que não é assim, que você faz errado. Claro que o cara não vai aguentar ser criticado e ele não vai fazer nada. Então, existe um problema aí muito mais profundo do que a gente imagina. O que passa por aí? Autoconhecimento, autoestima, saber o que você realmente quer, o que você realmente gosta de fazer, o que você quer realmente da vida. Não ficar desesperada porque, tem que casar, eu vou pegar esse cara aqui, é melhor estar com esse do que estar sem nenhum. Se eu não segurar esse, eu vou terminar solteira o resto da vida. E não existe isso, né? Não existe isso. E para manter é melhor ficar casada, se descabelando toda, manter um homem ali do que estar solteira, se autoconhecendo, se autodesenvolvendo. Não estou dizendo que você vai ficar solteiro o resto da sua vida. Você pode encontrar pessoas que sejam parceiros com maturidade emocional, desde que você se conheça, que você cresça e você saiba o que você quer. Então, eu acho que eu consegui resumir aqui o que eu queria passar. Eu lembro que eu sou consteladora familiar, terapeuta sistêmica, coach também, e também dou aula de conversação de inglês. Se você precisar de alguma ajuda
Para sair desse rosco onde você tá, você quer sair, mudar onde você tá agora, melhorar a sua autoestima, encontrar relacionamentos melhores, podemos fazer um trabalho, a gente pode trabalhar nisso, podemos te mostrar através da constelação familiar exatamente onde você foi parar e como sair daí. No mais, se você concorda ou discorda, deixe o comentário abaixo, vamos conversar sobre isso. Se quiser me mandar um e-mail contando a sua história, eu adoraria responder aqui no canal. Se tiver sugestões de conversas, de títulos para temas para esse canal, também aceito. No mais, entre lá no Vama, me siga lá no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!